Mas eu queria que a irmã Lorena falasse pra gente um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre a sua vida e ministério. Então fala pra gente como que foi a sua infância, minha Maria Lorena. Onde você nasceu, como que era a sua família. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci no Rio Grande do Sul, Santa Rosa. Sou da família de origem alemã, sou de pai e mãe. Olha só. Que os dois vieram da Alemanha, com toda certeza, me criei. Estudei em colégio alemão. Olha. Portanto, tenho as minhas dificuldades de falar o português. Uau. E a senhora fala alemão? Fluente. Fala um pouquinho pra gente aí. Fala Jesus te ama em alemão. Agora eu vou ficar com vergonha. É lindo, irmãos. A família alemã, ela é uma família determinada, Davi. Todo alemão, ele tem sua determinação de vida. E a gente procura seguir uma linha. Eu, com 4 anos de idade, numa brincadeira de criança, eu caí do balanço e eu fiquei sem movimento. Em todo o meu corpo, 1 ano de UTI, no Vale da Sombra da Morte. E eu só fui andar de volta quando eu tinha 8 anos. Nossa. Uau. 8 anos de idade, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me levantou. Uau. E ali começou a minha caminhada, portanto, que eu aprendi a falar, que eu tinha uma Bíblia ilustrada e era meu brinquedo, era minha alegria. Minhas irmãs viravam as páginas e eu olhava aquilo e comecei a soletrar, ler em alemão. E aprendi a ler na Bíblia. Quando eu cheguei na escola com 9 anos, já não tinha muito o que aprender, porque Deus já tinha me ensinado muito. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Então foi uma trajetória, uma promessa de Deus. Ele prometeu, ele falou, ele disse: te levantarei do leito e te enviarei aos 4 cantos da terra. Uau. Eu era uma criança de 8 anos. Ele cumpriu o que ele falou. E eu falei: mamãe, eu vou viajar muito. Ela disse: filha, de que jeito que você vai viajar? Eu falei: vou viajar, mamãe, porque é uma promessa de Deus. Glória a Deus. E a promessa se cumpriu, Davi. Amém. Seus pais eram cristãos? Os 2. Que legal. Então eu já nasci num berço cristão. Eles eram da metodista, praticante, estudavam muito a Bíblia, era todo dia um culto no lar. Mas quando nós íamos para o estado do Paraná, quando surgiu a Igreja Deus e Amor no primeiro culto de Curitiba, o culto do missionário, saudoso missionário Davi Miranda, foi na Praça da Bíblia. E ali eu fui. E foi meu passo verdadeiro, e o mais lindo da minha vida. Posso dizer de todo o meu coração, amo a Igreja Deus e Amor. Glória a Deus. Foi quando você aceitou Jesus ali? Foi ali uma entrega total. E sempre Deus falava comigo: vou te enviar, vou te enviar. Glória a Deus. E se cumpriu. E quantos anos você tinha nessa época? Era 17 para 18 17, 18. anos. Bom, jovens, e confesso, Diácono Davi, que não tem algo incomparável da presença de Deus. A presença de Deus, ela traz a paz, ela traz alegria, ela traz certeza da eternidade. E quantos anos você tinha quando você foi batizada? Com o Espírito Santo. É. Era jovenzinha. Tinha uns 12 para 13 anos. 12 para 13. Uau, forte. Porque na trajetória missionária você tem que estar pronto para tudo. O custo é altíssimo. A oração, o jejum,
Porque enquanto você está na tua pátria, é uma coisa. Mas se deixa a tua pátria, você vai ter várias barreiras. A língua é a primeira barreira. A cultura é a segunda. E a terceira é uma renúncia tua com a tua própria família. É uma renúncia que dói. Claro, com certeza. E você vai ao encontro do campo do inimigo. Você vai arrancar almas das mãos dele. Então, são momentos difíceis, são momentos árduos. Muitas vezes você chega para abrir uma igreja. Não tem uma igreja no campo. Aí você tem que buscar embaixada, tem que buscar intérprete, tem que fazer folhetos, trabalhar de porta em porta, alugar um salão para fazer o primeiro culto, inaugurar a igreja. Então, são trabalhos muito árduos. Você pegar uma igreja pronta é uma coisa, mas você ir a campo em busca da primeira alma, em busca da segunda alma, são barreiras da vizinho e jovens que você tem que ter força. Sim. Tem que ter força, tem que ter chamado, tem que ter renúncia. E tem que saber que é uma batalha que pesa muito. Pesa. E a senhora, eu queria entender um pouco mais, voltando para o início da sua caminhada com o seu envio. Quando foi a primeira vez que a senhora foi fazer uma missão, seja numa cidade ou num país? Quando foi a primeira vez que a senhora iniciou esse trabalho missionário? Eu era bem jovem, já comecei a pregar em congressos, que eu sempre fui envolvida na igreja. Era dos jovens. Sempre no meio. Programa de rádio, amava. E grupos. Aí eu fui enviada fora do país para a Argentina. Fui pregar na Argentina num congresso jovem. O fogo desceu. Glória a Deus. A glória envolveu aqueles jovens, foi coisa linda. Foi lindo demais. Saudades daquele tempo e do povo da Argentina também. E ali começou. Aí o missionário mandou me chamar para ir para a Índia. E ali eu comecei a avançar. Fiquei na Índia 9 meses. Foi ali que eu peguei aquela bactéria nas vistas, né? Eu perdi minha visão. Eu fui no Andhra. E é um lugar de muita chuva, era época de chuva, porque a Índia não é como o Brasil, que chove toda hora. A Índia, ela tem 2 meses, ali o céu se abre, de muita chuva. E foi na época da chuva e eu peguei aquela bactéria nas vistas. Por 7 dias eu não enxergava, aquela inchou demais. Uau! Eu fiquei totalmente sem minha visão. Aí no 7º dia, em muita lágrima, eu disse: Pai, eu saí do Brasil enxergando, porque Davi e jovens, eu não faço rodeio para falar com Deus, comigo é direto. Eu chego, Glória a papai, Deus. Glória a Deus. e chorando disse: Papai, eu saí enxergando, eu queria voltar a enxergar, ver o rostinho da minha mãezinha, de todos que eu deixei para trás. Eu tive um sonho de madrugada. O missionário me dava ceia, o saudoso missionário me dava ceia. E quando ele me deu o cálice, sobrou uma gotinha e ele colocou nas minhas 2 vistas. E ele disse: levanta e prega a minha palavra. Uau. Hoje eu entendo que é Jesus. Glória a Claro, Deus. com certeza. Às 4 da manhã eu chamei o pastor, disse: pastor, eu quero pregar hoje, Deus mandou eu pregar. Aí o pastor Jeová olhou e disse: a irmã se enxergasse, a irmã não pedia para sair do quarto, seu rosto está muito inchado, suas vistas. Aí eu contei o sonho, aí ele falou: é 4 da manhã.
E o culto é só 6h, mas eu venho te buscar. Aí foi assim, 6h, fui conduzida pelo filho do pastor Jeová até o altar. Quando eu pus o pé no altar, eu citei o versículo, ele leu, ele era meu intérprete. Quando ele leu a Bíblia, eu comecei a sentir Davi como se fosse um pincelzinho de dentro para fora. Quando eu acabei de pregar a palavra, a primeira revelação, a inflexão estourou todinha. Nossa. Ela lavou meu rosto. Glória a Deus. Aí me deram uma toalha, eu me sequei. E já enxerguei a pessoa que Deus revelou. Glória a Deus. É lindo, irmãos. Quando você deposita a tua confiança inteiramente no Senhor, Davi, para Ele não tem nada impossível. Para Ele não tem enfermidade, não tem inflexão. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Uau. Glória a Deus. Glória E a foi Deus. o dia que eu mais ganhei alma na Índia, foi nesse dia, Amém. porque o povo viu em mim própria o milagre, o poder da palavra que eu estava pregando. Glória a Deus. E esse milagre que você vivenciou foi assim o maior milagre, assim, o primeiro milagre que a irmã presenciou na sua vida, ou teve outros antes? O primeiro milagre, foi quando eu fui curada, né? Uhum. Daquela queda que eu não caminhava. Aí o segundo milagre mesmo foi esse da vista. Uhum. E quando eu peguei malária, diácono, Davi, jovens, eu vi o céu. Eu, na verdade, eu fui levada. Nossa. Eu entrei em profunda coma a última vez, já não tinha mais imunidade para resistir. Fiquei com uma certa sequela. Conto para os ouvintes, porque todos percebem o meu tremor. Fiquei com a sequela que meu nervo secou, né? Nossa. A febre foi muito intensa. Hoje eu posso falar para vocês, o que espera por nós é muito lindo. Uau. É lindo demais. Um coração puro, um coração transparente. Ele faz a diferença. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente está aqui falando das experiências que a irmã Lorena vivenciou. Eu queria falar um pouquinho também sobre a experiência na Angola. Conta pra gente, porque essa aí também eu creio que vai ser muito edificante. Foi em 92 que eu fui enviada para Angola, bem no ardo da guerra civil. Até hoje eu tenho trauma. Se hoje eu escutar um tiro, eu tenho muito trauma disso. Uhum. Eu sofri muito. Nós ficamos totalmente sem água, sem luz. Não tem nem como explicar o que é uma guerra, o que é um sofrimento. Não tem um mercado para você comprar algo. Você tem dinheiro, mas não tem alimento. Nós só tinha peixe e arroz para comer, era dia após dia. Portanto, que a gente levantou 70 dias de jejum, Meu Deus. juntamente com o pastor. Foi muita lágrima, irmãos. Muita criancinha sem pai, sem mãe. E eu fui juntando as crianças, levando para a igreja. Aquilo é terror 24 horas. Você não sabe se você vai anoitecer ou vai amanhecer vivo. Então, o terror da morte, ela te encerca 24 horas. Foi muito sofrimento. Foi ali que eu aprendi a valorizar uma alma. A nossa igreja não tinha um telhado, era apenas 2 pés de manga. Na chuva, a água chegava até o joelho. E assim mesmo nós cultuava a Deus. Nós não abandonava os cultos, púlpito. Era umas taubinha velha. Era muito inseto, muita coisa que nem convém falar. Era muito sofrimento. Mas tanto o povo de Angola não me abandonou. Como em momento algum.
eu abandonei eles também. Tanto eu como o pastor. O que nós comíamos, eles comiam. Aonde nós dormíamos, eles dormiam. Hoje eu posso dizer, jovens, uma alma custa muito. Uma alma, ela tem muito valor. Não abandona. Uma alma, por causa de uma falha, ou por causa de uma mínima coisa, não abandona. Uma alma tem muito valor, Davi. É algo tão lindo. Eu olhava para aqueles soldados, muitas vezes sem força de batalhar. Eu me lembro do presbítero Inocêncio, dos pastores de Angola, quando eles chegaram na igreja, a maneira que eles chegaram. E hoje ele é um presbítero. Para mim são filhos gerados com lágrimas. Ali o que eu comia, eles comiam. Eles me protegiam tanto, diácono Davi, jovens, que eles entregavam a vida deles para me defender. Fui tentada, sequestro 3 vezes no país, porque lá todo branco. Para eles eu era médico, professor, dentista, alguma coisa importante, para eles levar para o exército inimigo. E eles me protegiam, eles apanhavam para me proteger, para me guardar. Meu Deus. De que maneira, diácono Davi, eu poderia abandonar esse povo? Uau. Glória a Deus. Levantamos uma campanha de 70 dias de jejum e nós só entregávamos nosso jejum às 10 da noite. Quando nós, no último dia da campanha, só ficou em pé eu, o pastor, um diácono com a sua esposa, o resto caíram todos. Aí o inimigo começou a gritar, eu tenho que buscar outro campo. Tem fogo, tem fogo. E ali acabou a guerra. Uau. Hoje o país de Angola é um país calmo. Temos escolas em Angola, temos igrejas. Então foram frutos do nosso clamor, frutos do jejum, da oração. Meu Deus. Eu quero que um dia vocês voltem lá. E no momento que estava acontecendo a guerra, vocês clamando, pedindo o livramento de Deus. E como que foi? Conta pra gente um pouco esse lado como que era o clamor. Vocês passavam quanto tempo em oração durante esse processo? Nós não tinha tempo, nós botava o rosto no pó. E, Às vezes era 5 horas, 7 horas de clamor. meu Deus. E você achava que era poucos minutos. Glória a Então Deus. foi uma época muito linda. Uma época muito sofrida. Mas foi uma época que marcou a minha vida. Uhum. Hoje, diácono Davi, jovens, eu posso dizer o que é amar uma alma. Tive uma nova experiência também no país da Holanda. Eu fui enviada para abrir igreja. E ao chegar no país da Holanda, a neve estava intensa, eu não sabia que era país de neve. Nunca procurei saber. E eu cheguei com minha roupinha simples. Fiquei 12 horas sentada no aeroporto esperando alguém vir me buscar. O frio foi intenso, o frio era insuportável. E a pessoa que pediu a igreja veio para o Brasil e me deixou só. E eu comecei a lutar, distribuir folhetos, e pus um folheto na casa de uma mulher que era representante de casa de mulheres. Ela era chefe e ela disse, não, o Senhor Jesus veio na minha porta me convidar, uma pecadora igual eu vou lá. Quando ela pôs o pé no salãozinho que eu tinha alugado, Deus revelou ela que ela tinha um problema de coluna e que ela ia ficar numa cadeira de roda. Ela foi curada na hora.
Glória a Deus. O outro dia ela levou 70 mulheres Uau. prostitutas. Meu Uau. Deus. Glória a Deus. Isso é evangelho. Sim. Abracei a todas sem fazer exceção. E hoje a nossa igreja, os frutos daquele evangelho, tem obreiras, as que não casaram lá no país, voltaram aos países, estão todas na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, que maravilha. Amar a alma não é olhar o pecado da alma. Amar a alma é olhar para dentro daquela pobre escrava. Teve algum momento na sua vida, durante toda essa sua caminhada, que a irmã pensou em parar e desistir? Não, Nunca? não. Uau. Direto. Curto e grosso, não. Ponto. Passei muita prova, muitas lutas em toda a caminhada, mas parar não posso. Não posso, não. A chama do Espírito de Deus, Uau. a graça, ela queima. E no momento mais lindo é quando você está no poço. É quando você pensa que tudo acabou. É o momento que o Pai se aproxima. É o momento que o Pai te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Uma coisa, Davi, é na hora das pedradas, é na hora da rejeição, é na hora que parece que tudo acabou, é a hora que o Pai chega e te dá um abraço e te restaura, Glória a te Deus. levanta. Oi. Porque uma árvore que dá fruto, ela é apedrejada. É. O perigo é quando ninguém mais vai te apedrejar. É verdade. Aí que está o nosso perigo. Uhum. Então eu sempre procuro ficar bem atento. Quando eu vejo que a coisa está muito calma, eu procuro correr mais ainda nos braços do Pai. Irmã Maria Lorena, eu queria fazer uma pergunta agora. Eu sei que a irmã orava muito pelo missionário Davi Miranda. E eu ouvi falar que a irmã recebia a ligação dele, ele pedindo para a senhora orar por ele. Como que era isso? Conta pra gente. Nós sempre orávamos juntos, nos momentos de grande dificuldade. Uhum. Ele procurava sempre ligar, pedir para mim orar. Eu orei muito. E porque eu sempre levei a vida espiritual muito a sério. Uhum. E todos os assuntos que nós dobrávamos o nosso joelho, nós clamava com o coração aberto. E Deus resolvia. Glória a Deus. Então sempre ele pedia para alguém ligar. Quando ele não podia ligar, ele pedia para algum diretor me ligar. E a gente entrava para o joelho. E Deus sempre resolveu. Amém. Irmã Lorena, se você pudesse falar com todos os jovens a respeito de Deus, o que você diria? Para vocês ser forte, buscar a presença do Senhor. Jovem, a coisa mais linda é ser um vaso segundo o coração de Deus. Porque quando nós fizemos uma entrega ao Senhor e deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, jovem, não há batalha que você não vença. Não há luta que você não ganha, mas Ele tem que estar no centro da tua vida, jovem. Amém. Amém. A oração, Direto. Diácono Davi e jovens, é um mistério, é um segredo. Quanto mais você ora, mais você quer orar. A leitura da palavra, quanto mais você lê, mais você quer ler. E quanto menos você ora, menos você quer orar. É um diálogo de filho com o pai. É uma conversa. Muito bom. É o que eu expliquei hoje. Uhum. Orar é uma coisa
mas clamar é outra. Clamar é rasgar o coração, é entrar no santuário, é se desmanchar em lágrimas. É gostoso demais. Glória a Deus. É gostoso, é de tal maneira que você não quer parar nunca. Muito bom. Amém. Fosse para mim falar o quanto que é lindo, não tem como explicar. Não tem. Não tem palavras que descrevem, né? Não. E pode falar. A barreira da oração, ela pode durar 2 horas. Você vai enfrentar uma batalha, mas depois de 2 horas o inimigo já perde as forças. Aí você entra e vai embora. Glória a Deus. Subiu um monte, né? E em cima disso eu queria fazer uma pergunta, porque eu já estive em alguns cultos com a irmã, e a irmã tem muita ousadia, muita fé. Então, a pessoa chega lá e fala, olha, eu não consigo andar. Eu lembro até hoje uma experiência lá em Santos, acho que a irmã foi pregar, meu irmão é pastor lá, e eu fui auxiliar e tal. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que não andava, e a irmã simplesmente virou e falou assim, levanta e anda. E a pessoa começou a andar. E eu ajudei, inclusive, a tirar ele da cadeira de rodas. Eu queria saber, irmã Lorena, como que é essa ousadia, essa fé? Como que isso começou na sua vida de você chegar em um ambiente que você vê pessoas ali doentes, numa cadeira de rodas, por exemplo, e você chegar e falar para ela assim, levanta e anda? Aqui no Brasil, Tiago, Davi e jovens, você tem que mandar pela autoridade do Espírito, mas lá fora você não precisa mandar. Lá fora, só no poder da palavra. Você está pregando normalmente. De repente, um começa a se mexer, outro vai se mexendo e as cadeiras de rodas são levantadas. Glória a Deus. O poder da fé é algo muito lindo que todos nós temos que ter. Porque se está escrito na Bíblia, a Bíblia não mente. A palavra de Deus diz que toda palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia. Se Deus já te deu essa autoridade, Ele delegou uma autoridade espiritual. Ele diz, eis que eu te dou poder. Então usa o poder que Deus deu. Por que é isso? A senhora tem Porque essa já concepção? acostumaram. Depois que a igreja acostuma, ela resiste. E lá fora não. Lá fora o povo ainda não viu essas maravilhas. Quando eles veem, eles põem em prática. Porque tinha lugar que Jesus fazia tantas maravilhas. E tinha lugares que ele não podia fazer nada, porque o povo resistia. Sim. Se ele, como Deus, não pôde fazer, imagina nós, que somos apenas... Eu sempre gosto de lembrar, Davi, nós somos da sobra da terra, nós somos o pó. Se ele, como Deus, teve lugares que ele passou que ele não pôde fazer maravilhas, imagina nós. Eu queria perguntar para a senhora como iniciar esses passos. Quais dicas a senhora entrega para quem está nos assistindo para fluir no profético e nos dons ministeriais? Isso é dom de Deus. Isso a gente só consegue no joelho. A profecia, a Bíblia diz, se não houver profecia, a igreja se corrompe. A profecia é na hora que Deus entra para falar. Tanto ele fala em língua como ele pode usar. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Está escrito na Bíblia. Então, para você adquirir esta graça, esta unção, é na oração, é no joelho. E é crer nos dons de Deus. Eu vejo muitas coisas assim que a gente percebe que é por emoção, mas você discerne bem quando é Deus falando. Sim. É profundo. Tiago, Davi, é profundo o dom da profecia. Deus é capaz de tomar a tua própria boca para falar contigo mesmo.
E os dons é muito lindo, porque a Bíblia diz que para nós buscar a variedade de dons, a interpretação, um dom que eu aconselho muito a igreja buscar, é o dom do discernimento de espíritos. Para você saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala na vida. Amém. Bom. É só isso e crer que verdadeiramente o dom já está contigo. Porque desde a hora que Deus usou e falou, Ele entregou. Agora, tudo depende de você pôr em prática. E a prática, ela vem através do quê? Da pregação. Quanto mais se pregar, quanto mais você orar pelos enfermos, quanto mais você determinar o que Deus já te deu, mais Ele vai aperfeiçoando. Amém. É lindo demais, Diácono Davi. É lindo demais. Me lembro do teu pai, o pastor Lorival. Quando ele orava em Curitiba, a gente tinha que buscar pessoas endemoniadas longe da igreja, que caiu endemoniado em cima do viaduto, longe. São dons que Deus dá. E quando Deus dá, Ele exige que nós colocamos em prática. Amém. É só orar e dizer: Pai, usa segundo a tua necessidade e a tua vontade. Eu vejo muitos falar: eu determino isso, determino aquilo. Não é bom fazer isso, porque quem determina é Deus. Quem age é Deus, quem faz é Deus. Uhum. Então sempre temos que exaltar o nome do Pai. Tem pessoas que dizem: profetiza em nome de Jesus. Não. Quem profetiza é o Espírito Santo. Quem faz é Ele. Então toda a glória dele é só pregar a palavra e orar, usar a fé, a arma que Deus te deu. Amém. Tu vai ver milagre. Amém. Tu vai ver maravilhas. Eu creio. Amém. E em cima disso, irmã Lorena, teve algum momento, alguma experiência que você viveu? Um exemplo, você chegou em um determinado país e as coisas estavam difíceis de acontecer, e aí Deus fez um milagre. E depois desse milagre, né, as coisas mudaram, enfim, a igreja cresceu. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência. Foi na Polônia. A Polônia é um país bastante difícil de ser evangelizado. Eu e o pastor André e a esposa trabalhamos o dia todo com folhetos. Trabalhamos árduo. Muito frio, muita neve. E colocamos um folheto num carro. E ele tinha o pai desse moço. O pai dele era um médico, um grande cirurgião da Polônia. Uau. Só que ele foi para Londres, ele foi para os Estados Unidos, a coluna dele travou, ele ficou paralítico. E ele chegou em casa com esse folheto, ele disse: pai, colocar isso aqui no meu carro, e aqui está escrito que Jesus cura, por que nós não vamos lá para o senhor ser curado? Aí o pai, como médico, disse: filho, se eu fui nos melhores médicos, eu não fui curado até agora, como que uma igreja vai me curar? Ele disse: pai, não custa nós tentar. Aí eles vieram, ele trouxe o pai. E tinha um polonês. Esse polonês, quando ele tocava aquele hino grandioso, És tu, Diácono Davi, não tinha quem não chorasse. Ele começou a ficar em pé, ele começou a cantar aquele hino grandioso, És tu. Naquilo, o filho entrou com o pai. E esse médico relatou no culto que ele sentiu como se desse um soco na coluna, na entrada da porta da igreja. Uau. E as pernas soltou, os braços soltou. E o filho soltou o pai na porta. Ele entrou com os braços levantados, curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. E na hora da revelação, Deus disse: diga para ele que às 6 da manhã ele estará
empregado no mesmo hospital que ele saiu. Eu entreguei o que Deus falou. Aí ele olhou para o filho e disse: é impossível. Uau. 8 anos, estou sem trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Não passou 1 minuto, 6 em ponto, o hospital ligou para ele auxiliar uma cirurgia do coração, que ele era um grande cirurgião. Aí ele disse: não, eu não vou auxiliar, eu vou e vou fazer a cirurgia. Uau. Às 6 em ponto, ele saiu de casa, foi fazer a cirurgia e está trabalhando até hoje no mesmo Glória a hospital. Deus. Glória a Deus. É verdade que você já foi presa Foi em Cuba. em Cuba? Até o Eita. pastor Humberto, naquele tempo, era ele que cuidava de nós, dos evangelistas. Eu estava a caminho a Bahamas. Sei. E na hora que eu desci no aeroporto de Cuba, fui descer, fui na porta, o policial me chamou. Desceram todos, mas quando chegou a minha vez, aí eu já fui levada, aí me revistaram, encontraram a Bíblia e lá fiquei eu 3 dias. Nossa. Podia encontrar arma, droga, mas Bíblia não podia encontrar. Meu Deus. Eu fiquei 3 dias, mas foi algo que eu estava até relatando para os jovens. Eu tive 2 sonhos no caminho, na trajetória de São Paulo para Cuba. O primeiro sonho, eu lutava com 2 tigres. Eu vencia. O segundo sonho, que o avião pegava fogo. E o que Deus falou realmente aconteceu. Os 2 policiais que me levaram, que me prenderam por causa da Bíblia, me deixaram 3 dias sem comer, sem beber. Para mim, ir no banheiro, eu tinha que chorar muito. E foi Deus que permitiu, porque depois do preço, do alto preço que eu paguei com os tigres, que Deus me mostrou, pela primeira vez, Cuba recebeu o Evangelho. Uau. Uau. Todas as igrejas evangélicas se reuniram e fizeram em plena praça de Havana o primeiro culto Uau. evangélico. Glória a Deus. Glória a hein? Deus. Alguém tinha que pagar o preço. No 3º dia, quando me tiraram da prisão e me botaram dentro do avião, eu voltei para São Paulo, só que na hora que o avião foi para sair do aeroporto, que ele pegou a pista, o piloto disse: temos que voltar, porque se eu subir, esse avião vai pegar fogo no ar. Uau. Aí o avião deu uma meia volta, voltou. Esperamos outro voo, depois de 4 horas chegou. Só que nesse intervalo eu já estava sem as algemas, já estava... O próprio piloto falou na hora de descer que eu não era nenhuma traficante, nenhuma assaltante, que eu apenas estava com a Bíblia, que eu era uma simples missionária. Aí entramos no aeroporto, aí eu comi, entreguei meu santo jejum, lógico, muito humilhada, né? Nossa. Mas hoje eu louvo a Deus. Nem nesse momento eu pensei em recuar. E nem nesse momento pensei em parar. É lindo demais, Diácono Davi, jovens. A paixão, ela vem de dentro. É algo, é uma chama dentro. É na alma. Ali eu entendo a mensagem tão linda de Jeremias. Jeremias dizia: Senhor, tu me seduziste. E seduzido fiquei. Glória Tu a fosse Deus. mais forte Tá do bom. que eu. Uau. Hoje, todo jovem eu aconselho ter o seu lar, ter sua família. Mas acima de um lar, acima de uma família, a paixão da presença de Deus dentro da tua família. Porque muitos julgam a aparência. Eu nunca olhei aparência em ninguém. Eu sempre olhei além da aparência.
Lá tem uma alma. Essa alma tem que ser ganha. Olhar a aparência é uma coisa, mas amar uma alma é outra. Porque Davi, eu sempre falo, a maior santificação, ela tem que estar lá dentro. A pureza da alma, do coração, o amor, ele transforma. Há muitos que eu julgo a aparência, olho a aparência, mas por dentro é um sepulcro. A pessoa morta espiritualmente, um coração carregado de ódio, de tristeza, de sentimento. Isso não é de Deus, Tiago Navi. Irmã Lorena, você tem noção de quantos países você já passou? Porque eu passei por muitos países, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, a Grande Ásia. Eu viajei 7 vezes para a Grande Ásia. Então foi para a Índia, Nepal, foi para Filipinas, Japão. Então foi muitos países que eu vou, retorno. A grande Europa todinha. Não tem nem como mensurar. Não. A Perdeu as grande contas. África. É mais fácil perguntar quais ela não foi. Né? Vamos lá. Quais a irmã não passou ainda? E quero ir este ano. Olha aí. Olha, Jerusalém. Jerusalém. E é tão incrível que a própria Bíblia tem uma promessa sobre nós, para quem ama Jerusalém, né? Prosperará. Sim. Que coisa linda. Só de amar o povo dele. Porque o povo de Israel, nós querendo, não querendo, é o povo da promessa. Sim. Não tem como nós fugir disso. É o povo da promessa. Tá na Bíblia, né? Jesus vai voltar para eles. Mas depois que a noiva for ao encontro do Pai. É. E a Bíblia diz que são 7 anos, né? Sim. Muito bom. Boa. Irmã, uma curiosidade. A sua voz. O que aconteceu com a sua voz? Eu pregava muito, Davi, naquela época. Eu sou alérgica a problemas de mofo. Eu perdi totalmente a minha voz. E o médico falou, ele disse, olha, não vai ter volta a tua voz. Também não tomei remédio, não fiz nada. Quando foi um dia um culto, Deus restaurou a minha voz. Uau. Que o mofo, ele é muito perigoso para a voz, para toda a saúde, para o pulmão. E eu dirigia, naquela época, dirigia Florianópolis. E como é uma beira-mar muito úmida, aí criou muito mofo na igreja e eu perdi totalmente a minha voz. Mas um dia Deus me restituiu minha voz. Não é mais a mesma, né? Hoje é a voz rouca. Mas Lorena, qual que foi o país assim mais difícil que você visitou? Uma experiência assim que te marcou assim? Foi vários países. Foi Filipinas, é um país muito difícil. A Índia, são países de muita idolatria, muita bruxaria. A grande África, amo a África, amo ganhar as almas africanas, porque o africano ele só tem 2 qualidades, ou ele é crente ou ele é bruxo. Eles não adoram imagem, eles não são idólatras. Mas é um país que você ganha muita alma. A África, se o Brasil investisse, a Igreja Deus e Amor investir em cima da África, são milhares de almas. Milhares de almas. Tem vários países. Japão bastante difícil. Um japonês nato, ele não se converte, porque ele é muito fiel ao Buda, né? Então, portanto, a nossa igreja está há muitos anos no Japão e eu acho que só tem uns 2 ou 3 japonês nato. O resto é tudo brasileiro, né? Então, são países árduos se trabalhar. Mas, assim mesmo, a gente consegue.
ganhar algumas almas para Cristo. Europa inteira, a Europa em geral, ela é bom para viver, bom para morar, mas a dificuldade de ganhar almas. E em cima dessa questão da bruxaria, a irmã tem alguma experiência que marcou muito você, a senhora, de algum momento de libertação, uma bruxaria pesada, assim, sabe? Foi em Guiné-Bissau, na África, eu estava pregando. De repente eu vi que o povo começou a cutucar no outro e sair para fora. E entrou 3 homens. Só que aqueles homens entravam como se me procurassem, mas ouviam minha voz, mas não me viam. Uhum. De repente um caiu endemoniado, terrivelmente possesso, e os outros 2 correram. Uhum. Quando eu vi os outros 2 sair correndo e o povo entrou de volta para a igreja, ajuntaram ele ali. Depois que ele foi liberto, ele confessou que ele era um dos grandes bruxos. Além de ser bruxo, ele sacrificava mesmo. Nossa. Meu Deus. E ele disse, agora eu não posso voltar para casa. Se eu voltar, eles me matam. Então, ali o pastor da igreja, que era um diácono, acolheu ele para dentro de casa, depois que ela aceitou Jesus. E naquilo eu vim embora. Mas eu vim embora muito enferma, e me deu muita febre. As setas, a revolta do inimigo. Uhum. Continuei minha jornada, fui até a Ilha do Sal. Na mesma hora que eu estava num púlpito, eu saí do púlpito hospital, no hospital para púlpito, e assim foi. Nossa. Os 5 dias que eu tive lá, até que um dos médicos cubanos que estava trabalhando lá falou, ele disse, olha, se eu fosse a senhora, eu já não estaria mais em pé. Com essa febre intensa, a senhora ainda está pregando. A sua garganta está totalmente tomada pela inflexão. Mas, graças a bom Deus, fiz um voto com Deus, Deus me curou e eu continuei minha jornada. E assim, a irmã teve muitas experiências de libertações? Sim, tivemos também, vou relatar uma só, que foi no México. Isso faz uns 7, 8 anos atrás, estive numa concentração imensa, muito grande. O México também tem muita bruxaria, né? E foi uma concentração grande. Eu tive que parar de orar, porque não tinha mais onde pôr. Nossa. As Meu pessoas Deus. vomitando, a macumba, as bruxarias. Foi uma coisa assim que eu parei de orar, porque não tinha mais onde pôr. Uhum. E, irmã, eu tenho uma pergunta agora, indo para um aspecto mais do futuro. A senhora, essa pergunta a gente sempre faz, né, quando recebe aqui pessoas Sim, sim. de Deus. A senhora já teve grandes experiências, já viveu coisas incríveis no Senhor. E na experiência da senhora, diante do relacionamento, intimidade que a senhora tem com Deus, qual a visão que a senhora tem para esse momento da igreja? O que a senhora enxerga para os próximos anos, tudo o que tem acontecido na igreja? Queria ouvir um pouco da senhora sobre esse lado. Com toda sinceridade, é o último avivamento. Uau. É os últimos tempos da igreja na terra. Ou nós fizemos algo para Deus agora, ou nós não vamos conseguir mais. Uau. Hoje eu aconselho para os jovens: levantai-vos e andai, porque a hora é chegada. Amém. A Bíblia diz que haveria sinais no céu, na terra e debaixo da terra. E já se viu em algum tempo os sinais que tem agora? Jamais. É tempo dos jovens se levantar. É tempo dos jovens se unirem. É tempo de uma força só. Na minha visão missionária, não é um grupo disso, um grupo não. É um grupo só. E com todos num só propósito. Amém. Em busca de almas. Amém.
Quando Deus usou Davi para levantar esse grupo, o próprio Deus falando, une os grupos todos, num só grupo. Porque quando tiver esta união, esta força, o inimigo perde a batalha. E foi a primeira coisa que o diabo tentou, né? Trazer divisão no meio. Uhum. Porque a visão tem que ser uma só. Almas. É verdade, pessoas que ainda não entenderam o plano, o propósito de Deus. Deus não ia buscar o Davi para deixar ele em vão. Deus buscou porque Deus se agradou dele. Sim. E tem propósito. Então, quem somos nós para invitar o propósito de Deus na vida do seu escolhido? Amém. Isso é muito lindo, ser o que Deus quer que nós sejamos, Muito bom. não o que nós queremos. Muito bom. Amém. E glória a Deus, né? Bom, vocês têm mais alguma pergunta para Maria Lorena? Claro que tem, Depois né? dessa eu tô... Acho que eu não sou crente, não. Eu vou sair daqui bugado. Na verdade, já tô bugado. Vocês não são crentes, não. Você sabe onde é a porta ainda, Thiago? Eu te ajudo. Cara, já perdi o caminho de volta para casa. Perdi o rumo. É isso. Bom, chegamos então ao final de mais um Reset Podcast. Irmã Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a irmã se esforçou bastante para estar com a gente. E olha, que Deus abençoe de verdade. Muito obrigado pela sua presença. Para mim foi um prazer, Diácono Davi e jovens. E o meu conselho é um só: avançai. Amém. Amém. Vamos para cima. Avançar. Isso aí vai pro corte, hein? Enquanto vocês puderem, buscam almas. O missionário, o saudoso missionário, sempre dizia para mim, irmã Lorena, a nossa visão é almas. A nossa visão tem que ser voltada para o reino de Deus. E ser útil na mão do nosso Pai é tão maravilhoso. Amém.